Que o Espírito de Deus possa ministrar ao seu coração, através da palavra, aquilo que Ele quer falar com você. Aquilo que você precisa ouvir. Não o que você quer, mas o que você necessita. É a minha oração nessa tarde, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, nós vemos Jesus aqui quebrando a tradição religiosa. Porque na verdade o que Jesus queria mostrar aqui para essas pessoas era exatamente que eles estavam cegos por causa da tradição. Olha só o que eles fizeram. Porque na verdade eles não estavam querendo julgar a mulher ou condená-la. A Bíblia diz que eles estavam procurando condenar Jesus e não a mulher. Porque se eles fossem verdadeiramente observar a lei de Moisés a respeito do adultério, eles teriam trago o homem também. Como diz aqui na nossa linguagem, eles teriam trago o caba. O caba ficou e só trouxeram a mulher. Então o homem ficou e só trouxeram a mulher. Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus na tradição deles, achando que Jesus iria cair em contradição a respeito da lei, iria cometer um vacilo, e assim eles pegariam Jesus e prenderiam, porque Jesus estaria quebrando a lei. Mas Jesus veio para cumprir a lei, diz a Bíblia, e não quebrar. Ele cumpriu a lei, e somente ele foi capaz. Sabe, nosso programa é Graça sobre Graça. Por quê? Porque nós ensinamos a graça de Deus. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Daí em diante se começou a pregar e a dizer: é chegado a vós o reino dos céus. E o reino dos céus é uma palavra, uma pregação, a graça, o amor de Deus, que veio para mostrar o amor de Deus pela humanidade. Enquanto que a lei mostra para a humanidade o seu pecado. A lei de Moisés mostra o meu pecado. A lei de Deus é boa, ela é justa, ela é santa. Mas ninguém pode com a lei, Paulo diz. E pela lei ninguém será salvo. Porque se um quebra um princípio da lei, ele é culpado de todos. Então era o que eles estavam querendo que Jesus fizesse. O quê? Que Jesus quebrasse um princípio da lei para torná-lo culpado de todos. Porque é isso que a lei fala. Quem vacila num item da lei, num mandamento, ele se torna culpado de todos. Você está entendendo? Então Jesus, ele disse: a lei está resumida em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Você cumpre esse mandamento? Cumpre? Pense bem. Não seja precipitado em abrir a boca e dizer que eu cumpro ele. Espera aí. Olha o que Jesus falou. A lei se resume em 2 mandamentos, que são: amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo Deus acima de tudo. Tem certeza que você nunca deixou de ir a um culto para ir para outro canto ou ficar em casa? Como é que eu digo que eu amo a Deus, mas não tenho o prazer de estar no culto? Como é que eu amo uma pessoa e não tenho o prazer de estar com ela? Não, mas eu estou com Deus em casa, pastor. Eu estou com Deus em casa. Sim, eu sei. Mas o culto é para quem? É para o homem ou é para Deus? Para que serve o culto? Para que Jesus estabeleceu a igreja? Para que Paulo estabeleceu e ordenou a igreja? Ainda que seja numa casa ou num prédio, lugares que é proibido o evangelho, não tem como anunciar, pregar. E sim, as casas é a igreja. A igreja que está na casa de fulano, Paulo dizia. A igreja que está na casa de Cicrano, Paulo dizia. E Paulo diz, e Pedro disse que a igreja se reunia todos os dias no templo e nas casas. Então, se eu tenho a oportunidade de, no meu país é livre,
e temos liberdade, ainda temos liberdade. Nós temos um prédio, nós temos um templo, igreja, como alguém queira chamar, um local onde a igreja se reúne, porque os prédios, a parede, não é a igreja somos nós. Ali está o corpo de Cristo reunido. Todos aqueles que estão ali reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Então Paulo chega para a igreja e pede para os irmãos não deixar de congregar, como é o costume de muitos. Então, como que eu tenho o local da mesa? Por exemplo, eu costumo dizer assim, tem hora que eu assobio demais. Eu costumo falar, dar esse exemplo da família. Em São Paulo há esse hábito, por aqui nem tanto, mas em São Paulo tem muito esse hábito. Porque os familiares moram distante uns dos outros, em cidade grande, capital. Eles moram um distante do outro, não tem oportunidade de se juntar. Então, normalmente as famílias se unem. Lá na minha família é assim. Normalmente dia de domingo é o dia de folga, eles se unem, se juntam para ter uma comunhão, fazer um churrasco, fazer um almoço especial, enfim, estar junto com a família. Quando o pai e a mãe eram vivos antigamente, aqui mesmo em São Bento e pelo Brasil afora, esse padrão, esse costume está sendo perdido, porque a mesa só serve para enfeite em casa. A mesa não serve mais para comunhão, né? A televisão é que é o local da comunhão. Pega o prato e vai comer e tal. A mesa não é mais. Não tem mais esse lugar de estar junto em comunhão. Então, dia de domingo lá, a maioria das famílias, a maioria das pessoas não vê a hora de chegar e estar na casa do pai, estar na casa da mãe no dia de domingo. Porque é um dia especial onde eles se juntam para ter comunhão, para se alimentarem juntos, poder botar o papo em dia, conversar, dialogar. Há um prazer no coração do filho. Antigamente havia isso. Aqui em São Bento e por aí afora, aonde chegava o domingo, o dia da folga, ou no dia da colheita do feijão. Eu me lembro quando eu era criança, na colheita do feijão a família se reunia para comer feijão verde com toicinho de porco e farinha. Era uma alegria, era um prazer. Você quando era jovem, ou você jovem que está apaixonado, ou que já foi apaixonado por sua esposa, ou por alguém lá no passado, você lembra quando você estava apaixonado? Você lembra quando você amava aquela pessoa? Como era? Aqui antigamente não existia transporte, então ou ia a cavalo, a jumento, montado no burro, ou de bicicleta, ou na carroça, ou no carro de boi. Mas ia a quilômetros até a pé, quilômetros de distância ia para encontrar com a namorada. E antigamente um ficava um do lado, outro do outro, distante, que não podia nem tocar na mão. Eu sei que é os namoros antigos, mas havia um prazer, uma alegria. E os jovens de hoje, você que diz que está apaixonado pela menina, a menina que está apaixonada pelo rapaz, me diga uma coisa: não vê a hora de estar na escola para poder estarem juntos. É ou não é? Não tem distância. Você não vê a hora de estar na casa da namorada, você não vê a hora de estar na casa do namorado, do noivo, da noiva. O marido até que convive junto, então não tem esse negócio de ver a hora de estar, porque já está junto, já estão em casa. Entendeu? Mas o que eu quero falar com isso? Que você paga um alto preço para ir para a casa da sua namorada. Para ir para a casa do namorado, normalmente é sempre o namorado que vai, ou então se encontrar, não sei aonde, numa festa, paga um alto preço para estar junto. Se mora fora, tem um dia de ir, quer dizer, luta, batalha, faz tudo para estar junto. Tem gente que foge até de casa para estar junto com a pessoa amada. Aí você vem para mim e dizer que abre a boca, diz que ama a Deus, tem a oportunidade de estar num culto ao Senhor e fica em casa deitado. É o primeiro mandamento, meu filho. Então me diga, você cumpre realmente a lei? Aqueles judeus, esses judeus cumpriam a lei. Se eles cumpriam a lei, por que Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra? É ou não é? A lei não pode lhe salvar. Ela é boa, ela é justa, mas só Deus pode com a lei. A lei veio mostrar o pecado. A lei veio dizer que eu era um pecador. A lei veio me dizer que eu era um miserável pecador e que precisava de um Salvador.
Ele não aboliu a lei está ali. Ele não aboliu, mas nós não temos condição de entrar no céu procurando obedecer a lei. Eu procuro obedecer porque eu já sou salvo. Eu vou falhar, mas Cristo cumpriu a lei. A Bíblia diz que Ele cumpriu a lei, e hoje eu estou vestido daquele que cumpriu a lei. Então você vai falhar na lei, você vai errar na lei, você vai cometer pecados na lei. Se não for de um jeito, é de outro. Se você não comete meu erro, o erro que eu cometo, os erros que eu cometo, você vai cometer outros. Ninguém pode com a lei, ninguém poderia ser salvo com a lei, mas a graça veio para isso. A graça veio para dizer ao homem: você tem uma oportunidade de ser salvo. E essa oportunidade é poder crer no sacrifício de Jesus, que pode e tem o poder de perdoar pecados, como perdoou dessa mulher adúltera. Mas não trouxeram o adúltero, e ela foi salva. E cada um daqueles judeus que estavam com pedras na mão foram embora, porque nenhum pôde condená-la. Sabe quem podia jogar uma pedra nela e condená-la? Jesus. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. E mais na frente ele vai dizer: quem me convence de pecado? Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Vocês não são nada. Vocês são meros religiosos, que nem entram no céu e nem deixam os outros entrar. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. E olha que era: sacerdotes, levitas, mestres da lei, pessoas religiosas, as mais religiosas da época. Jesus diz: vocês têm por pai o diabo. Quando eu me acho melhor do que o outro, quando eu levanto o dedo para condenar o outro, para criticar o outro, para dizer que o outro vai para o inferno e você vai para o céu, cuidado, porque pode ser que vá para o beleléu. Então preste atenção, cuidado, cuidado. Verifique seu coração. Não, mas você vai ver que você, quando verificar o seu coração, você vai ver que não consegue obedecer a Deus. Tem a língua comprida, tem um pensamento impuro, tem um olhar impuro. Quem pode obedecer a lei? Eu não mato, pastor, com sua língua. Será que nunca matou? Nunca levantou um falso testemunho? Nunca cobiçou nada de ninguém? Você vai passando um carro ali na rua, que carrão lindo, ah, como eu queria. Cobiça. E cobiça é pecado, está na lei. E eu estou falando apenas um item da lei que Jesus falou. Toda a lei depende desses dois. Por quê? Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter ídolos. Será que você não tem um ídolo aí dentro? Um cantor, uma cantora, uma banda? Querido, nós somos muito hipócritas. Nós somos muito hipócritas quando nós nos tornamos religiosos. E uma das coisas que Deus abomina é a hipocrisia, a religiosidade. Porque o religioso, ele é hipócrita. Ele veste uma capa de santidade quando está na igreja. Quando ele sai da igreja, acabou. Então na igreja ele louva a Deus, na igreja ele adora a Deus, na igreja, mas quando está fora, em casa, sei lá o que é que faz, na rua, no trabalho, qual é o pensamento dele, o que ele deseja, o que ele fala, o que ele vê, o que ele escuta. Quem poderá entrar no céu? Aí eu pergunto: quem poderá nos salvar? Eu obedeço porque eu sou salvo. Eu recebi a salvação, então meu prazer, cheguei. O meu prazer é estar na casa do Pai, amá-lo com todo o meu ser, com todas as minhas forças, ainda que eu falhe nelas, porque eu vou falhar. Porque eu vou falhar, porque quantos cultos de oração você deixou de estar na presença dele? Quer orar? Orar é difícil, irmão. Orar é difícil, pastor. Eita, como orar é difícil. Orar é difícil para quem não ama. Porque quem ama e é apaixonado, não é difícil estar na casa do amado ou da amada. É?
Então qual é a medida? Como está a medida do seu amor por Deus? É isso que nós temos que entender, compreender. É isso que precisamos saber. Como filho de Deus, o meu coração precisa estar em chamas de amor por Ele. Eu vou errar, eu vou falhar. Se eu me trancar dentro de um quarto agora, num convento de frei, de frades, se eu entrar agora num convento, ficar trancado lá dentro, enclausurado, eu vou pecar, eu vou errar. Se nunca mais eu ver nada na minha frente, viver num quarto escuro, eu ainda vou pecar, eu ainda vou errar, eu ainda vou falhar. Então Paulo diz: quem poderá me livrar? Quem? Perdão os gritos aí. Mas é isso que nós precisamos entender. Entender o quê? Que a salvação vem depois, vem antes da obediência. Melhor dizendo, a salvação vem antes e não depois. Não, pastor, se não obedecer, nem filho é. Pode ser um filho, mas rebelde, e o pai vai corrigi-lo. Acredite, porque Deus disciplina a todos aqueles que chama por filho. Se você é filho, você será disciplinado por papai, até entrar na linha. Era assim que antigamente funcionava as coisas. Por isso que hoje o mundo é bagunçado do jeito que é, porque as famílias se perderam. Não há mais disciplina, acabou, porque até a lei proíbe disciplina. Então a criança cresce como quer. Dizia a minha velha maninha, que hoje está no céu, um dia pretendo encontrá-la, no nome de Jesus. Você está correndo solto que nem cachorro na ilha do rio, menino. Pegava uma cordazinha e tome-lhe chibata na poupança. Nunca morri. Nunca virei rebelde com minha mãe, querer esfolar ela, virar um bandido, um sanguinário, revoltado da vida. Nunca. Pelo contrário, aprendi a ser gente. Mas hoje não pode, né? A lei, já viu, né? Está querendo até proibir a gente falar isso. Pelo marco da internet. Então, queridos, preste atenção no que a palavra de Deus diz, no que ela nos ensina. Não, mas como que você pode provar, pastor, que a obediência vem depois da salvação? O que é que Jesus falou para aquela mulher? Vamos meditar? Jesus levantou a cabeça, olhou para a mulher e perguntou: aonde estão os teus acusadores? A mulher procurou, não viu ninguém. Jesus disse: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ela era pecadora? Era. Ninguém condenou. Ninguém foi capaz. Jesus disse o quê? Nem eu também te condeno. Olha aqui. Salvação. Perdão. Nem eu te condeno. Agora, vá em paz. Vá em paz. Tenha paz com Deus, Paulo disse. Tenha paz com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Jesus perdoou a mulher. Perdoando os seus pecados, você tem paz com Deus. Você sendo perdoado, tendo paz com Deus, você pode ir em paz e procurar não pecar mais. Obediência. Todos eles. Jesus fez isso, salvou primeiro. Depois disse: agora vá, segue-me. Ou não peques mais. Mas é impossível não pecar. É impossível não errar. É impossível não falhar. João diz em sua carta: se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. E como pecador vai entrar no céu? Vou lhe explicar, se você entender nesses minutinhos que me restam. Quando Deus falou para Moisés dizer para o povo que pegasse as famílias, matasse um cordeiro, as famílias ficassem dentro de casa, e cada uma dessas famílias pegasse o sangue do cordeiro e passasse na porta, nos umbrais da porta de suas casas. Porque quando Deus viesse,
Não, era o anjo da morte, era Deus. Deus diz: quando eu descer e eu ver o sinal do sangue na porta, passarei por cima. O próprio Deus disse isso a Moisés. Quem tem o dom da vida e da morte é Deus. E aí, eu te pergunto agora, aquelas pessoas, os primogênitos de cada uma, as famílias que estavam ali no Egito, dentro de casa, aquelas pessoas não tinham pecados, ou elas eram pecadoras? Elas tinham sangue da nova aliança, elas eram que nem Jesus, sem pecado? Era? Não. Tinha homem lá, pelo costume lá de Israel, com 2 mulheres? Tinha. Poligamia, pecado. Tinha gente braba? Tinha. Tinha gente ruim? Tinha. Tinha gente mentiroso? Tinha. Tinha farradores? Tinha. Tinha todo tipo de gente ali dentro das casas. E eu te pergunto, quem livrou eles? Foi a obediência que Moisés falou, ou foi o sangue? Quem salvou os egípcios? Foi a obediência deles, ou foi o sangue do Cordeiro? Aquele povo foram salvos. A Bíblia diz que todos eles foram batizados no Rio Jordão. Aliás, no Mar Vermelho, perdão. Todos eles foram batizados no mar quando atravessaram. Era um símbolo de um batismo. Foi livrado do Egito, o mundo. Foi livrado de Faraó, Satanás, representação. Batismo, Mar Vermelho. Deserto, Jesus foi batizado também, foi para o deserto. Todo crente passa por um deserto. Certo? Ok? Não havia lei. A lei veio anos depois. Enquanto o povo andou pela graça e o amor de Deus, nenhum judeu morreu. Do Egito até o Monte Sinai. Do Monte Sinai para frente a gente vai ver, meu Deus, só no dia da lei morreram 3 mil pessoas. Só no dia de entregar a lei. No dia que Moisés entregou a lei, 3 mil pessoas morreram. No dia que o Espírito Santo desceu, o símbolo maior da graça de Deus, o amor, porque o Espírito Santo está em nossos corações pelo amor de Deus que nos foi dado, o símbolo do amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo. Quando a graça veio, quando a graça desceu, 3 mil almas foram salvas, não morreram. Olha a diferença. Paulo diz que a lei mata, o Espírito dá vida. A letra mata. Que letra Paulo está falando? De uma carta que você escreve? Algo que você escreve no caderno? Qual é a letra que Paulo está falando? Letra escrita em tábuas de pedra. Qual é? A lei de Moisés. Ela mata, mas o Espírito dá vida. Por que ela mata? Porque quando você soube que você é pecador, você entendeu que você está morto diante de Deus. E aí você vê que precisa de um Salvador. E aí sim, quando tem esse encontro com Jesus, por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não quereis vir a mim para ter vida? Então, queridos, o que eu quero mostrar nessa tarde é isso: que a graça e o amor de Deus está aqui. A porta está aberta ainda. Essa mulher teve a oportunidade diante do Salvador e ela foi perdoada. Será que você é pior do que essa mulher? Essa mulher era adúltera. O que era uma mulher adúltera? Vivia acabando casamento. Então você será que é pior do que essa mulher? O ladrão na cruz era um bandido, um desgraçado, um miserável, pecador, assassino. Foi salvo. Será que você é pior do que aquele bandido lá na cruz?
Então você pode ser salvo, eu posso ser salvo. Como? Crendo no amor de Deus, crendo na graça de Deus, crendo no sangue da nova aliança, que me cobre. Eu estou vestido de Cristo. Deus olha para mim via Cristo. Então agora eu tenho um novo caminho, e esse novo caminho é Jesus. Então as minhas atitudes passarão a ser as de Jesus. E aí nós vamos ver: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Ai, 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 a alma gritando: ai meu Deus, não, eu não aguento mais. Jesus não me ama, Deus não responde minha oração. Será que você não está pecando? E quebrar um princípio é culpado de todos. Quem poderá ser salvo? Jesus pode te salvar. Jesus pode me salvar. O perdão dos pecados, ele veio para trazer vida no Espírito. Então meu Espírito nasceu de novo, ele é santo. Fui lavado, redimido, não tem pecado. O Espírito é santo, não tem pecado. Minha alma está sendo santificada, transformada pela palavra de Deus. E o meu corpo ainda será transformado. Ele ainda não é convertido. Seu corpo vai continuar pegando peças em você, fazendo você errar, fazendo você falhar, todos nós. Então o que nós precisamos? Diga da graça de Deus. Por isso que Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Então eu, sendo salvo, terei a minha consciência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus, com tudo aquilo que eu falei, você cumpre uma boa parte da lei. E amando o próximo, você cumpre o resto. Então você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai levantar falso testemunho, entendeu? Mas tem um que a gente não se livra dele, ainda que queira. Tem um. Qual? Não cobiçarás. Esse nenhum. Nem diga para mim: não, pastor, você é mentiroso se você disser. Não, pastor, eu não cobiço nada de ninguém. Ei, a cobiça não fala só de você desejar a coisa de alguém, não. Vai tanta coisa aí, viu? Vai tanta coisa aí dentro. É aquilo que Jesus falou: se você olhar, já cometeu adultério. E agora? Lascou. Se você fizer assim, eita, Jesus amado. Será que eu digo isso, meu pai? A hora está terminando, meu Deus. Será que eu falo esse negócio para meus irmãos? Pastor não, meus irmãos. Eu falando comigo mesmo, é? Se tiver algum pastor ouvindo, né? Será que eu digo isso? Eu vou dizer. Você sabe o que foi que Jesus falou? Para tu que se acha santo demais e que é melhor do que os outros. U-Z-O-T-O, os outros. Você que se acha melhor do que os outros. Deixa eu dizer o que foi que Jesus disse. Se você fizer assim, vixe, com seu irmão, ó o deboche, vixe, chegou. Se você fizer isso com seu irmão, a Bíblia diz que você é réu do fogo do inferno. Imagine se disser: eu odeio. Eu te pergunto, tu obedece a lei mesmo? Abençoada. Acaba com esse negócio de lei. Olha para Cristo. A Bíblia diz que eu sou transformado quando eu contemplo Jesus como no espelho. Aí sim, a minha mente precisa ser renovada e transformada. Quando eu olhar para Cristo, acredite, eu vou olhar para Deus e vou procurar andar com Deus, porque caminho na Bíblia é estilo de vida. Então o meu estilo de vida vai ser de um salvo. E meu estilo de vida diz que eu não posso dizer raca com meu irmão. E o meu estilo de vida diz que eu não posso dizer eu odeio fulano, não perdoo. Quem é tu para não perdoar? Sua dívida era muito maior do que o pecado do seu irmão contra você. Então eu fico pensando, meu Deus. Aí você olha para você agora, você olha para dentro do seu coração, aí você diz:
Misericórdia, Jesus. Não sou crente não. Jesus, se todo mundo fizesse isso, rapaz, não fosse essa turma, mas fosse a mulher diante de Jesus, chorando, implorando pela vida dela. Se todos nós fôssemos essa mulher, se todos nós fôssemos o cego Bartimeu e não a multidão, se todos nós fosse aquele cego do tanque e não a multidão, se todos nós fôssemos aquele leproso que voltou e não os 9 que foram embora, se todos nós fôssemos verdadeiros discípulos, como Jesus falou aqui, se vocês ouvirem as minhas palavras e as seguirem, serão verdadeiramente meus discípulos. Então note o que foi que Jesus ensinou para mim e para você. Não é botar uma Bíblia debaixo do sovaco e chegar na igreja com catinga de suvaqueira e dizer: eu sou crente, irmão. Você está me entendendo? Eu preguei isso na igreja ontem. Eu pensei que o povo ia se embora. Não, pastor, mas sim. Você acha que quando Deus falou, não falou logo comigo, não? E eu não procuro corrigir os meus erros, não? Você acha que eu não faço isso, não? Aí você está me julgando, né? Eu procuro corrigir os meus erros. O que a Bíblia diz que é pecado, eu vou ensinar e pregar que é pecado, e vou procurar deixar, abandoná-lo. Aquilo que eu posso. O que eu não posso, não tenho condição. Tiago disse: se você conseguir dominar a língua, você é perfeito. Aí tu é perfeito? Jesus disse que perfeito só há um, que está no céu, o Pai. Mas ele era também. Então, amados, que essa lição fique para nós. Que nós não tenhamos o diabo por pai, mesmo dentro da igreja, achando: agora pegou, Jesus. O que é que o senhor manda eu dizer essas coisas? Os crentes ficam com raiva de mim, Jesus. Mas como é a tua palavra e é o Senhor que fala, né? Jesus disse aqui nesse capítulo que vós tendes por pai o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E ele fala do que ele é mesmo, porque ele mente e é pai da mentira. Ei, escute. Você nunca mentiu? Mentir é pecado. E se você mentiu, você quebrou toda a lei de Moisés. É culpado de todos. E agora, José? Por isso que quando chegarmos no céu, nós não vamos dizer: Senhor, eu me esforcei para chegar aqui. Amém, meu irmão? Continue se esforçando. A Bíblia manda a gente se esforçar, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Mas você vai chegar no céu e vai chegar lá e dizer: Jesus, te agradeço, porque eu cheguei aqui por causa da tua graça. Se não fosse ela, eu nunca seria salvo. Nunca. Tem tanta gente boa no mundo que infelizmente não vai crer em Jesus e não será salvo. Como tem tanta gente ruim no mundo que vai crer em Jesus e vai ser salvo. Transformado, é claro, porque a Bíblia diz que Deus transforma. Então por isso que eu falo: não, mas eu nasci de novo, pastor, eu sou crente. Então, meu irmão, veja o seu coração. Se o azeite das virgens, das 5 virgens loucas, não está aí na sua vasilha se acabando. Porque eu preguei ontem na igreja e o meu coração, ele arde quando eu falo dessas coisas. Eu estou encerrando e é porque eu tenho 2 horas de programa. Jesus me abençoa. Veja as virgens prudentes. Elas tinham fogo e azeite. Sem fogo e sem azeite, que é o Espírito Santo de Deus, vivo, aceso dentro de mim e de você, não iremos subir. Paulo disse: não apague o Espírito que está em vós. Não apague, não extingueis, é apagar. Não apagueis o Espírito Santo que está em você. Então você que é crente, meu irmão, você que é crente, minha irmã, que tinha o fogo abrasador do Espírito no teu coração e se apagou, comece a reacender. E isso somente na comunhão, na oração, na presença de Deus. Você é salvo, não viva como ímpio. Você é salvo, não viva como pecador. Você é filho de Deus, não viva como filho do diabo.
Chega! Está na hora da igreja acordar, está na hora da igreja ser sacudida, está na hora de Jesus balançar essa igreja brasileira, para que possamos ver de verdade o verdadeiro evangelho e viver esse evangelho, e não um espírito religioso que só dá um banho, mas não transforma ninguém. É crente na igreja, mas fora dela é pior do que ímpio. É disso que nós precisamos. E não estou dizendo aqui porque é para você ser perfeito não, que ninguém vai ser. Eu não sou. E nem estou aqui querendo corrigir você, que não, pastor, você não é meu pastor não, amém, Deus lhe abençoe. Mas tenha Cristo como seu pastor e olhe para a palavra e viva ela. Pegue os ensinamentos de Jesus, leia Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, e você vai ver o que eu estou falando. Amém? E para você que ainda não é, eu te convido, a porta da graça está aberta. O sangue pode te salvar. Assim como salvou os hebreus da morte, quando Deus passou no Egito naquela noite. Quando Deus viu o sangue, Ele passou por cima. Não era porque as pessoas que estavam lá dentro eram perfeitas, não. Ele viu o sangue. Então coloque o sangue de Jesus na sua vida. Coloque o sangue da nova aliança na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo. Espírito, alma e corpo conservados na presença de Deus. Cuidado, o noivo está chegando. E minha mensagem daqui para frente é: o último avivamento está chegando. Comecei ontem. Eu não sei quantos dias vai durar, mas aquilo que o Senhor me der, eu estarei ensinando a igreja. O último avivamento está chegando. Em outras oportunidades, vou estar ministrando aqui também na rádio. Amém? Eita, Jaqueção. Obrigado, queridos. Obrigado pela sua audiência. Perdoe-me o ímpeto, às vezes, né? Eu sou pentecostal também. Eu sou tradicional, eu sou tudo. Só não sou mais pecador. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Eu erro, eu falho. Olha, eu vou só dizer isso e eu encerro, eu garanto, eu prometo. Em nome de Jesus. Não peça mais perdão ao Senhor por iniquidade. Eu aprendi isso com a Bíblia. Pastor, nós temos que pedir perdão. Senhor, apaga os meus pecados e me perdoa de todas as minhas iniquidades. Não, peça perdão dos seus pecados, mas de iniquidade, mas não. A não ser que você não tenha mudado. Porque iniquidade é pessoa ruim. Será que tem pessoa ruim na igreja? Tem? Eu não duvido também não. Mas se tiver pessoas ruins que desejam mal para o outro, arrancar a cabeça do outro, esfolar o outro. Se eu pegasse esse irmão, eu arrancava o coração dele comigo. Isso é o diabo, irmão. Isso é o Satanás. Crente não é para ter iniquidade mais não. Iniquidade é de quem é iníquo. Procure o significado de iniquidade no dicionário. Uma pessoa iníqua. Procure saber o que é. Então você não é mais iníquo. Amém? Você foi perdoado. O Senhor te arrancou da iniquidade. Você agora é uma pessoa boa. Ou não é? Que seja, irmão. Olhe para Jesus. Jesus era bom. E Ele é o exemplo para mim e para você. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Que a Tua palavra penetre ao coração de todos aqueles que perseveraram até o fim. Obrigado, Jesus. Que o Teu Espírito fale. Que outros que vão ver a live no YouTube, que vão assistir, o Teu Espírito continue falando com eles, com cada um deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na Tua presença. Podemos estar aqui juntos como igreja, nesse local, nessa emissora de rádio. Que mais uma vez eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que fazem a Conectados com o Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Dá uma semana de vitória, de milagres, de cura, de libertação a todos em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.